O PS foi o vencedor das eleições europeias, ainda assim com uma margem curta sobre a AD. O Chega ficou em terceiro lugar e abaixo das sondagens, com 9,79% dos votos. Nas eleições de domingo, o partido de Pedro Nuno Santos foi o vencedor, ainda assim com uma curta distância da Aliança Democrática. Em terceiro lugar, ficou o Chega, bastante além dos objetivos do partido para a Europa e das expectativas das sondagens. A Iniciativa Liberal ficou em quarto lugar, com o mesmo número de lugares que o Chega, mas foi um dos vencedores da noite com a eleição de 2 eurodeputados. Já o Bloco e a CDU saíram derrotados, ficando com metade dos lugares obtidos no último mandato. O secretário-geral do PS celebrou a vitória junto de Marta Temido e afirmou que o partido não será o fator de instabilidade política de Portugal. Um alerta para um governo que decidiu ignorar o Parlamento e a oposição, para que não continue a governar por decreto, que não ignore o Parlamento que foi escolhido e eleito pelo povo português. O Parlamento é para ser levado a sério, as escolhas que os portugueses fizeram no Parlamento são para ser levadas a sério. A estratégia de ter um governo a governar por decreto que ignora a oposição foi chumbada nestas eleições. Os portugueses exigiram humildade contra a arrogância na relação com o país, com a oposição e com o Parlamento. Não será pelo PS que haverá instabilidade política em Portugal. Não é, nem foi o governo que ficou em causa nestas eleições, mas foi uma determinada forma de governar. Essa sim foi derrotada nestas eleições. Já os liberais celebraram a vitória do partido, que conseguiu 9,1% dos votos e 2 eurodeputados. Cotrim assume então o primeiro resultado positivo do partido após um resultado neutro nas legislativas. O antigo líder dos liberais entende que a IEL conseguiu desmentir aqueles velhos do Restelo que diziam que o liberalismo não tinha hipótese em Portugal. A Aliança Democrática admitiu que não conseguiram cumprir o objetivo de ter pelo menos mais um voto do que a outra força partidária. Contudo, a diferença entre o PS e a AD foi tão curta que permitiu a Luís Montenegro virar o discurso para um tom mais positivo. Quando há eleições, cada força política tem os seus objetivos. O objetivo da AD, sempre que entra numa eleição, é ter pelo menos mais um voto que qualquer outra força partidária que disputa essa eleição. Esse é sempre o primeiro grande objetivo da coligação que junta o PSD, o CDS e o PPM. E eu quero aqui assumir como líder desta coligação que nós não cumprimos esse objetivo. E quero, por isso, felicitar o Partido Socialista, o seu secretário-geral e a sua cabeça de lista. Já tive a ocasião de falar diretamente com o secretário-geral do Partido Socialista e o nosso candidato também já falou com a candidata do Partido Socialista. Dito isto, também quero partilhar convosco que, tendo nós percorrido até aqui 2 anos de trabalho político intenso, tivemos já a ocasião de vencer 4 eleições, com candidaturas da Aliança Democrática, uma na região autónoma dos Açores, 2 na região autónoma da Madeira e as últimas eleições legislativas. O balanço desta caminhada é francamente e claramente um balanço positivo. E o resultado de hoje, não cumprindo o primeiro objetivo, ainda assim dá-nos muito, mas mesmo muito alento para prosseguirmos nos próximos anos a caminhada que nos trouxe até aqui. Tivemos mais votos do que tínhamos tido há 5 anos atrás e também há 10 anos atrás. Tivemos uma percentagem, portanto, uma correlação relativa com as outras forças partidárias superior àquilo que tínhamos tido também, e mantivemos a nossa representação no Parlamento Europeu, com 6 deputados do Partido Social Democrata
e um deputado do CDS, mesmo numa circunstância política onde à nossa direita foram eleitos pelo menos 4 deputados de 2 forças políticas que eram inexpressivas no último ato eleitoral. Para Sebastião Bugalho, a noite não foi de derrota, uma vez que o resultado permeia uma forte campanha. Com 386 mil votos e 2 lugares na Europa está o Chega, que assume a derrota uma vez que ambicionavam chegar a 5 eurodeputados. André Ventura admite que esperava um outro resultado, assumindo a responsabilidade, mas recusa que o resultado destas eleições possa ser comparado ao das legislativas. Quando estas eleições começaram, eu estabeleci um objetivo. O objetivo do Chega era vencer estas eleições. Eu não sou um presidente do partido igual aos de esquerda nem de extrema esquerda. O Chega não atingiu nestas eleições os seus objetivos. Isso é uma evidência. Não ganhámos e queríamos ganhar, porque sabemos que a nossa força é a força de quem quer ser alternativa em Portugal. Eu quero-vos deixar aqui esta garantia. O Chega não entra em nenhuma eleição depois do dia 10 de março. Depois do último 10 de março, o Chega entra em todas as eleições para vencer. Todas as eleições para vencer. Sou eu o único responsável desse resultado. Mas também quero deixar claro ao país político, que não pense que pode extrapolar destas eleições resultados de eleições legislativas ou de outras. Amanhã mesmo, o Chega começará a trabalhar para vencer Portugal e para ganhar, cedo ou tarde, o governo de Portugal. Os partidos da esquerda saíram derrotados destas eleições, com o Bloco de Esquerda e a CDU a perderem 1 eurodeputado cada. Ainda assim, expressaram o alívio, uma vez que existia o cenário de deixarem o Parlamento Europeu.